A Rivka tinha irmão, e a fama dele era branco. Vamos lembrar dessa tradução do nome, né? Que isso aqui, mais adiante aqui, vai ter um significado interessante. Então o branco correu para fora ao homem, ao poço. E aconteceu ao ver... Ah, não. O brinco. E os braceletes nas mãos da irmã dele, e ao ouvir as falas da Rivka, irmã dele, dizendo: Assim o homem me falou? Ele chegou ao homem, e veja, ele estava em pé aos camelos no olho d'água. Lembrando que o olho d'água seria o poço. Literalmente fica. Literalmente lá está escrito olho d'água. E como nós usamos. É uma forma mais antiga de falar poço, e dá para entender, eu quis deixar da forma literal, que é para encaixar outros significados, que especialmente quem copiar vai entender, porque em certos momentos que você está copiando a Bíblia, isso acontece, de você ficar emocionado e olho d'água. Então eu achei melhor deixar no sentido literal. Então ele disse: Chegue, bendito do salvação, por que está de fora em pé? Eu revirei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa e ele abriu os camelos dele. Ele deu palha e alimento para os camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Olha que interessante. Água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Isso aqui é símbolo também da justificação que eu sempre falo. No Novo Testamento, é, o Cristo começou a lavar os pés dos apóstolos, né? E eles acharam aquilo, poxa, mas isso aí é algo baixo, dono, você não vai lavar os nossos pés, né? E aí o Salvação falou, né? Se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. E o lavar os pés é esse sistema de justificação que eu falo para vocês, né? Ao decorrer do seu dia, acontecem coisas que são desagradáveis, às vezes pela sua mão, às vezes a você, e às vezes você chega em casa e o coração tá pesado com alguma coisa que fizeram com você, ou alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que fizeram com você e a forma que você correspondeu. Então, esse dia a dia, ele é o seu caminhar. Então, à noite, você precisa lavar esse caminhar. E é esse processo. É o momento que você abaixa a cabeça e você reconhece a salvação, que teria algo que você poderia ter feito, que seria mais justo. Você reconhece o seu erro, você pede ajuda para ele, né? E se você puder também copiar um pouco da Bíblia, isso vai ajudar bastante a amolecer a pelinha, né? A Bíblia é a faca e a espada, né? A palavra é a faca e a espada. E você vai tirando o calho para deixar o coração mais mole. E daí, cada vez que você fizer esse processo de lavagem dos pés, vai ficar mais fácil, você vai ficar mais emocionado. É, é uma das melhores experiências inspiradas, espirituais, que uma pessoa pode ter. Seu coração é tomado de alegria e você é preenchido. É essencial. Tanto que o Cristo fala: se eu não fizer isso para vocês, né, se eu não lavar vocês nessa justificação, vocês não têm parte comigo. Que aí o Pedro fala em seguida, né? Ah, então não só meus pés, mas meu corpo todo, né? Que daí ele explica a questão de, não, quem já foi imerso não precisa, né? Só lavar o pé. E assim, lembrando que todo dia nós lavamos o pé, a gente toma banho e lava o pé, né? É, é da mesma forma. Então, o lavar os pés físico que nós temos é uma representação física dessa questão espiritual. Assim como você tem que lavar o pé todo dia, né, você tem que lavar o pé espiritual todo dia, que é o seu caminhar, que é o... Não vou comer até que eu fale o meu assunto. Em Levítico, a gente vai ver muito essa questão de que você precisa colocar para fora antes de você começar a comer. Que também faz sentido no sentido da justificação, da leitura e da coisa toda. E conforme você vai buscando esse lavar dos pés, você vai ter certas sensibilidades, né?
Por exemplo, uma das coisas que pode se fazer, que eu recomendo, é você abaixar a cabeça, né? Fazer uma oração antes de começar a copiar, né? Desde o começo, na sequência, e, e você tentar lavar alguma coisa do que aconteceu do seu dia a dia. E daí você fala para. E aí depois você copia. Porque daí você vai estar limpo para começar a comer. Que é o que nós fazemos hoje, né? A gente lava a mão antes de comer. Isso é uma representação física de como funciona o mundo inspirado, espiritual. Você lava suas mãos lá do que você tem que fazer, e daí você começa a comer a palavra. E a palavra, que também é uma faquinha, ela vai cortando e deixando o seu coração mais macio. Porque você vai tirando o calinho dela. E ele falou: fale. Então ele disse: sou servo do Pai de multidões. Aqui, lembra que servo, eu deixo servo para uma. Porque escravo é uma palavra muito pesada. É nesse sentido. Mas, culturalmente, se alguém pega isso para ler e vê escravo, às vezes eu acho que fica muito pesado, vai. E servo tem basicamente o mesmo significado, mas é mais leve. E, olha, ele não existe. Lembra que eu falei da parte anterior, do carinho, do amor que ele tem pro pai multidões, que é o dono dele, e ele é o escravo? E falando abertamente, então, sou servo do pai de multidões, né, falando. E em seguida fala do salvação. Bom, sou servo do pai de multidões. O salvação bendisse muito ao meu dono, e ele ficou grande. Outra coisa, essa palavra dono, né, para se houver dúvida dessa tradução, se você pegar a pronúncia dela, ela é muito parecida com a própria palavra dono nossa, é Adão, né? Que é, que é muito semelhante à palavra dono. Então, e até mesmo no inglês, né, foi-se usado uma pronúncia parecida, Don, né? Ou, e no espanhol, Dom Juan, né? E então, que é em alguns lugares está até como Adonai. Então você vê que até a pronúncia ela é parecida. Então a pronúncia é parecida e o significado é parecido. Mas nos idiomas vai estar como Senhor, só que tem uma outra palavra que se encaixa melhor com a palavra Senhor. E que também vai ser meio polêmica quando eu começar a falar isso, quando ela aparecer mais, com mais frequência. Ele deu gado pequeno, bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos para ele. E a líder, a mulher do meu dono, gerou um filho para o meu dono, depois da velhice dela. Ele deu para ele tudo o que ele tem. E o meu dono me fez prometer, dizendo: você não vai pegar mulher para o meu filho dentre as filhas do camelô, de quem na terra eu moro. Mas você vai até a casa do meu pai, até a minha família, e vai pegar mulher para o meu filho. E aqui, eu falei um pouco no episódio anterior, mas vou falar de novo agora, lembrando que o motivo, um dos motivos que ele queria alguém que era da família dele, é porque os costumes são mais ou menos o mesmo. Porque quando você mistura uma uma vida justa diante do Salvador Salvação e uma pessoa que tem outros salvadores, outros deuses, e os dois se juntam, o que acontece? A pessoa é abençoada, ela é bendita pelo Salvação por conta de ter proximidade com ele, mas perde-se essa exclusividade, porque ao mesmo tempo tem a adoração a outros salvadores. E como o Salvador Salvação, ele paga, né, essas coisas que todo justo que fica diante dele, ele quer retribuir, né, aos filhos e à semente, as coisas todas. Então, perde-se esse elemento de, poxa, essa pessoa é abençoada por causa da salvação, do verdadeiro Salvador, de Deus. Porque agora você tem dois elementos na coisa toda. Então aí, por exemplo, uma geração mais adiante começa, sei lá, adorar algum salvador da Índia, algum deus da Índia, né? E, e continua prosperando, mas não continua prosperando por causa daquilo, continua prosperando porque os antepassados foram homens
próximos ao verdadeiro Salvador. E o Salvador prometeu que os homens justos, as sementes deles seriam benditas, né? Então, a partir do momento que essa foi uma das piores coisas que eles fizeram, por mais que pareça, né? Ah, isso é preconceito, não. É porque era para os outros povos verem que a verdade estava neles, que a prosperidade estava na salvação e não nos outros deuses que eles inventaram. Então, quando eles começaram a se misturar entre os povos, a coisa toda desandou, porque perdeu-se essa noção por conta da exclusividade. Então eu disse ao meu dono: talvez a mulher não me siga. E ele me disse: salvação, o qual eu vou diante, vai enviar informante dele contigo. Ele vai fazer o seu caminho prosperar. E você vai pegar uma mulher para o meu filho da minha família, da casa do meu pai. Você vai estar livre do meu julgamento se você chegar à minha família, e se não te derem, vai estar livre do meu julgamento. Hoje então cheguei ao olho d'água e disse: salvação, Salvador do meu dono, Pai de multidões, se é agora, prospere o meu caminho, o qual eu vou sobre. Veja, estou em pé no olho d'água. Que aconteça que a menina quis sair para tirar a água, e eu disser para ela: peço que me dê um pouco de água de sua jarra. E ela me disser: vou dar de beber para você, e também para os seus camelos vou tirar água. Que essa seja a mulher que o salvação repreendeu para o filho do meu dono. Em- tá. Lembrando que repreendeu, essa é realmente a palavra, mas eu quero ver como que ela vai estar nas traduções tradicionais. Designou em uma e escolheu na outra. Mas realmente essa é uma palavra que ela é usada em outros lugares como repreender. Então o que que eu imagino? Que o Salvação já tinha ensinado certas coisas na vida dela, que para ela ser digna de ser a mulher de tamanha semente abençoada do Pai de multidões. Então, se isso não é traduzido da forma repreendeu, mas sim de uma forma interpretada ou de uma forma diferente, perde-se esse elemento, que é importante. Né? Porque é dito, Deus uma coisa que é muito comentada, Deus está preparando alguém para mim. Sim, mas não é alguém. É alguém que seria bom ou é alguém que seria compatível? Porque, né? Porque até que ponto você é uma pessoa que busca o Salvador, salvação no coração? Então por que que ele te daria alguém que que não te demonstrasse o bem ou o mal, sabe? É por bem ou por mal. Eu, antes de acabar de falar em meu coração, então veja, olha aqui, ó. Isso aqui é para quem fala que oração tem que ser em voz alta. Ele estava nitidamente, porque a gente está ouvindo essa voz, ele estava nitidamente falando com o Salvador Salvação. Estava no coração dele, a coisa toda de falar em meu coração. Por isso que eu acho que aqui em cima ele vai enviar informante dele contigo, é muito no sentido de, né? E, o informante seria, né, no coração dele. E aqui, ó, antes de falar em meu coração, é o mesmo elemento. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, o Cristo fala, né? Eu e o Pai faremos moradia em ti. Né? Em ti quem? Em quem busca o Salvador salvação, em ter a intimidade com o Salvador salvação, em ter o vazio do coração preenchido com o Salvador salvação. Então isso aqui, ó, eu acabei de falar, antes de acabar de falar em meu coração, então veja, então assim, para fazer oração tem que ser em voz alta. Não, óbvio que não. Se ele está primeiro que se ele está no seu coração, ele sabe o que você está sentindo, o que você está pensando. Mas se você não coloca, pelo menos em coração, aquela coisa aqui, ele sabe, então ele que se vira, eu não vou fazer oração. Também não é assim. É você.
que eu quero dizer com falar no seu coração é quando você conversa com, sabe, para si mesmo, só que para o Salvador, sem sair som da boca. Você não precisa fazer, porque senão não faria sentido. Como que o mudo falaria com o Salvador salvação? Ou o cego, ou o cara que é cego, surdo, mudo e nunca recebeu nenhum tipo de informação. Eles também podem. Então, falar com o seu coração. E dependendo da situação, você nem pode falar em voz alta, que você vai incomodar os outros. Então, assim, não é obrigatório, ao fazer oração, falar alto. Eu, antes de acabar de falar em meu coração, então veja. A Rivka saiu com jarra dela no ombro dela. Ela desceu ao olho d'água e tirou água. Então eu disse a ela: Te peço de beber. Então ela rapidamente desceu a jarra dela de sobre ela e disse: Beba, e também para os seus camelos eu vou dar de beber. Então eu bebi, e também aos camelos ela deu de beber. Então eu perguntei para ela. Eu disse: Você é filha de quem? Ela disse: Filha do Bafá, o filho do Fungar que a rainha gerou para ele. Então eu coloquei o brinco no nariz dela e os braceletes nas mãos dela. Eu então abaixei minha cabeça e curvei minha salvação. E é legal porque quando você abaixa a cabeça, né, você olha pro seu coração. E ele fica no coração, né, quando aquele momento, o foguinho que eu falo, né, eu chamo a inspiração pura, né, que na nossa cultura eles chamam de Espírito Santo, eu chamo de foguinho. E eu expliquei por quê, né? Porque na cruz, o fogo, o foguinho e tudo, é bem legal. Então, o foguinho no coração. Não confundir com aquele fogo que dá quando você está apaixonado por outra pessoa, porque aquilo meio que dá uma falta de ar, aquilo é meio que um desespero. É um sentimento oposto desse. É um sentimento que você se sente tão completo que você não precisa de mais nada, só do Salvador salvação. Então, quando você abaixa a cabeça, você meio que olha pra onde ele tá, né? E eu então bendisse do salvação, o Salvador do meu dono, Pai de multidões, que me guiou no caminho da verdade. Isso aqui eu também acho muito legal, porque quando a gente vai no novo, eu acho tudo legal, mas isso aqui é mais legal do que o normal. Porque quando a gente vai no Novo Testamento, né, o Cristo fala, né, que eu sou a verdade. Uma das coisas que ele fala que ele é a verdade. Então é interessante que, ó, então, eu então bendisse do salvação, o Salvador do meu dono, o Pai de multidões. Né? Lembrando que Deus tirou o Cristo, salvou o Cristo também, né? Levantando ele, que também ele é o Pai de multidões, que me guiou no caminho da verdade. Aí aqui quando você muda a palavra verdade pelo Cristo, quando ele fala eu sou a verdade, que me guiou no caminho do Cristo, que me guiou no caminho de Jesus, ou no caminho da salvação. Lembrando que o significado do nome Jesus é salvação. Então, que me guiou no caminho da salvação. Também você encontra esse elemento, porque você vê quanta intimidade ele está tendo com o Salvador, salvação aqui. Então, que me guiou no caminho da salvação, do salvação. Então, aqui você encaixa quando você traduz os nomes e deixa a coisa toda e você olha para o Novo Testamento, aqui nesse um versículo dá para passar horas ligando uma coisa com a outra e com outra. Então você começa a ver de uma forma muito poética. Eu tô até arrepiado. Não sei se dá para ver aí. Muito legal isso. Para pegar a filha do irmão do meu dono para o filho dele. Então agora, se houver, façam gentileza de verdade ao meu dono. Aqui, ó. Gentileza. Aqui eu acho que vai ser um dos lugares que seria. Vou confirmar, peraí. É, aqui, ó, esse é um dos lugares que eu falo da palavra misericórdia. É, essa aqui, essa mesma palavra, tem lugares que ela é usada como misericórdia.
Inclusive, a maioria dos lugares ela é usada como misericórdia, mas aqui ela não faz sentido. E aqui, quer ver, ó, vamos ver, nas, olha lá, ó, nas outras tá fidelidade. Em uma tá fidelidade, na outra tá benevolência. Mas por que aqui não coloca misericórdia? Porque não se encaixa. Só que a palavra gentileza, ela se encaixa em todos os lugares que a palavra misericórdia encaixa, e aqui também. Porque, ó, se a gente. Vamos pensar nisso como se fosse a palavra misericórdia, então. Então, agora, se houver, façam misericórdia de verdade ao meu dono. Assim, misericórdia aí não faz sentido, porque eu não vejo dele ter errado de alguma forma diante deles para que ele tenha misericórdia, sabe? Não se encaixa aqui, mas gentileza se encaixa. Façam gentileza de verdade, né? Não gentileza fingida, que é o que eu falo, que os sacrifícios, as coisas, elas têm que ser feitas de verdade, têm que ser feitas de coração, motivado de uma forma sincera, para que o presente seja verdadeiro, né? Porque se você tem aquela autenticidade de coração, quando você dá algo, a pessoa, ela, o coração da outra pessoa bendiz a você. Senão você dá por obrigação, aquilo não gera nada para a pessoa, porque ela teve uma certa ingratidão daquilo tudo e não devolve nada para você. É por isso que eu falo, se você não tiver alegria, se for para não dar com uma alegria sincera, com um sentimento de compaixão que está tomando conta do seu coração, a hora quando você for fazer algo para alguém, não faça. É que nem você preparar arroz sem água. Para fazer arroz, você precisa de arroz e você precisa de água. Se você só coloca o arroz na panela, ah, mas eu não tinha água, ou você não vai preparar arroz. Você vai estragar o arroz e talvez a panela junto. Então, aqui, ó, façam gentileza de verdade ao meu dono, porque ele, ó, ele sabe, até por conta da intimidade do Salvador Salvação, a importância daquilo ser uma gentileza de verdade, porque senão não tem o mesmo fruto, não tem a mesma. Eles tinham que fazer aquilo de forma alegre que o Salvação colocou no coração deles, senão não é frutífero. Muito provavelmente, né, teria sido um casamento, uma união ruim. Então, olha que importante, façam gentileza de verdade ao meu dono. E nas traduções tradicionais, tá lá, tem uma que se quiserem mostrar fidelidade e bondade, sabe? Não tá traduzido de forma legal nessa outra aqui. Assim, você tira vários componentes. Então agora, se houver, façam gentileza de verdade ao meu dono. Me informem se sim e se não. Me informem para que eu vire à direita ou à esquerda. Então o branco e o bafá responderam. Eles disseram: a fala sai do salvação. Não conseguimos te falar ruim ou bom. Veja, a Rivka, que é a Rebeca, está na sua frente. Pegue ela, vá, e que ela seja a mulher do filho do seu dono, conforme o salvação falou. Então aconteceu que, ao ouvir o servo do pai de multidões as falas deles, ele curvou-se à terra ao salvação. Lembrando que esse é o servo que herdaria tudo que é do pai de multidões. Olha só a coisa toda. Olha a beleza do coração. Imagina um relacionamento entre o pai de multidões, que é dono, e esse homem que é escravo. E esse homem ele ia herdar tudo que era do Abraão. Mas a felicidade dele era a felicidade do pai de multidões. Né? Que eu garanto, se você buscar uma vida diante do Salvador Salvação e você fizer, né, a oração e passar a conhecer ele, a mesma coisa vai acontecer com você. Você se contenta com as coisas que deixa ele alegre, independente do que você tem, né? Isso aqui é muito interessante para mim, porque há muitos anos eu tenho deixado meio que minhas coisas, sabe, para lá, e eu tenho só focado nisso, né? Então é bonito eu ver isso aqui, refletir sobre isso por conta disso também, né? O servo do. Então, ó, e olha o nível. Quando ele ficou sabendo disso, ele foi tomado de alegria por conta do pai de multidões, do Abraão, e ele chegou a curvar-se a terra ao salvação, né? Ao Deus, ao Salvador. Olha o nível do amor que se tem. E um amor sincero, porque
Olha o nível. Esses homens não iam falar que, olha, ele não se curvou à terra quando ele veio nos visitar. Não, isso aqui dá para ver a sinceridade do amor que ele tem pelo dono dele. E eu te garanto que se você buscar o Salvador Salvação de coração, meu, isso acaba ficando muito natural. Então o servo tirou coisas de prata, coisas de ouro e roupa, e deu para Rivka. E preciosidades ele deu para o irmão dela e para a mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam, passaram a noite e levantaram-se ao amanhecer. Então ele disse: Me envie ao meu dono. Olha que interessante. Esse negócio é um componente interessante do Antigo Testamento. Até mesmo no Faraó, quando a gente pensa, né? Poxa, mas por que o Faraó tinha que liberar eles? Eles podiam simplesmente ter ido. Porque as pessoas, do que eu percebi, elas se encaixam em certos arquétipos. Então a pessoa precisa ser enviada pelo responsável, né? Que a gente vai ver muito isso ao decorrer. Tipo, ele poderia ser simplesmente levantado e ido embora, né? Mas a cortesia toda, ela se reflete isso. Por exemplo, é, por ele ser um homem apegado ao Salvador Salvação, tem certas coisas que você tem que sentir que você é enviado para fazer. Você tem de uma forma mais. Eu não sei explicar direito. Então disseram o irmão dela e a mãe dela: Que a garota fique conosco os 10 dias, e depois ela vai. Ele então disse para eles: Não me atrasem, sendo que o salvação fez o meu caminho prosperar. Me enviem, eu vou ao meu dono. Isso aqui acontece muito no. A gente vai ver isso com Moisés, né? Que eu chamo de salvo. Eu traduzo o nome de Moisés como salvo. E lá a gente vai ver por quê. Mas dá pra ver que é meio que uma pegada antes do faraó, né? Porque a mesma coisa acontece. O Moisés chega e fala assim: envie-nos ao deserto para adorarmos. E aí Então aqui dá pra entender também que talvez o coração deles tenha uma brechinha aí que não é exatamente virado à salvação. Senão eles iriam querer fazer o propósito de salvação na hora. E não, mas 10 dias, aquela enrolação toda, sabe? E, e o que torna tudo mais interessante ainda, porque a Rivka estava escrito que ela foi né, que alguém que foi repreendida para o Elihi. Então dá-se a entender que talvez a família dela não tinha tanta proximidade com salvação, essas coisas que vão acontecendo aqui, mas que de alguma forma ela passou a ter algum tipo de relacionamento para ela ter sido repreendida em certas questões e preparada para o Eli, o Isaac. Então eles disseram: Vamos chamar a garota e perguntar da boca dela. Então eles chamaram a Rivka e disseram para ela: Você vai com esse homem? Então ela disse: Vou. Então eles enviaram a Rivka, irmã deles, a que deu para mamar para ela, o servo do pai de multidões e os homens dele. Aqui nas traduções tradicionais vai estar como ah, nossa, tem uma que tá sua irmã. Não é? Não. É. Ama. É. Tá, ama. Nossa, tá bem. Eu não tinha visto isso aqui, não, mas tá. O que acontece? Tinha mulheres que davam de mamar para as pessoas, né? É a mesma palavra que é usada para amamentar, então seria amamentadora, mas eu não quis usar aqui a amamentadora dela. Eu achei mais cabível simplesmente descrever o gesto.
Mas eu não tinha visto que o tamanho da divergência aqui. Sua ama, sua irmã e sua ama. Eles pediram a Rebeca, sua irmã e sua ama. Bom, eles bem disseram para Rivka, Rebeca, dizendo para ela. Ah, tá, não, da sua irmã Rebeca, tá, desculpa. Tá, entendi agora. Mas a ama ficou estranho aqui, porque é claramente alguém que amamenta. Talvez por isso, né? Ficaram, não vamos colocar amamentadora, vamos colocar ama. Mas a palavra é amamentar. E esse aqui, né? O enviar. E é interessante porque o enviar é apóstolo é uma palavra que ela significa enviado. Então, essa questão de enviar para lá, o faraó tem que enviar, eles têm que enviar. E o fato da palavra apóstolo, porque a palavra apóstolo não está traduzida, ela está transliterada. Ela significa enviar. Então, por exemplo, quando fala, os apóstolos são os enviados. Então, a gente pega todo esse elemento dessa palavra aqui, de tem que enviar, especialmente quando chega no faraó, porque o faraó ele faz o símbolo é uma representação de um rei, de uma coisa assim, muito provavelmente na questão do Salvador, do salvação, que tem que enviar, né? Por isso que eles não poderiam simplesmente ir, tem que ser por vontade própria. Por isso que eu tomo muito cuidado das iniciativas que eu tomo nesse meu projeto, porque é, eu não quero tirar fruto da árvore que não está amadurecido. Por isso que eu demorei tanto tempo, acho, para começar isso tudo. Sempre chegou uma hora que meu coração ficou comovido e eu falei assim, não, vou fazer sim, vou começar. Mas eu ainda, em certos momentos, eu fico incerto se eu poderia ter esperado mais um pouco. Então eles enviaram a Rivka, a irmã deles, a que deu de mamar para ela, o servo do pai de multidões e os homens dele. Eles bem disseram para Rivka, dizendo para ela: Você é nossa irmã, seja para milhares de dezenas de milhares, que a sua semente possua o portão dos que detestam ela. Isso aqui é interessante porque isso aqui é o que o Salvador Salvação falou para o pai de multidões lá atrás. Acho que no capítulo passado. Acho que no capítulo passado. E assim, então dá para ver que esse é um, isso é algo que foi passado dos pais do Abraão, porque bateu a coisa aqui, né? Então, então quando o Salvador Salvação falou que ele ia ficar com os portões a semente do Abraão, do pai de multidões, ia ficar com os portões dos que detestam ela, provavelmente ele sabia o que significava por conta dos antepassados dele terem falado sobre isso. Sendo que essa família aqui é uma família irmã do pai de multidões do Abraão. Então a Rivka levantou-se, e também as garotas dela. Elas montaram nos camelos e foram atrás do homem. Aqui também, contexto, né? Não é porque vem assim, ó. Eu sei que às vezes parece absurdo, mas não é. Eu sei que, por exemplo, né? Se vem um homem, se lembra da história do Isaac, né? Que, que chegaram, né? A Rivka simplesmente confiou e, e subiram nos camelos e foram atrás do homem, né? Assim, é contexto. Esse era claramente um homem que tinha o coração virado ao Salvador Salvação. E, e se você não tem uma vida ligada ao Salvador Salvação, você não vai ter esse discernimento, você provavelmente não tem do que é um homem do Salvador Salvação ou um homem que não é do Salvador Salvação. Então, assim, isso é muito perigoso. Do ponto de vista de fora, nós falamos, né? Pô, como que eles confiaram num homem que apareceu assim e assado e tal?
E por conta do que foi dito sobre ela, que ela foi repreendida, provavelmente ela conseguia reconhecer. E o fato deles confiarem nela para ela tomar essa decisão, eles provavelmente sabiam que ela tinha um certo discernimento. Então, assim, cada questão é uma questão. Não dá para você simplesmente pegar esse versículo e falar assim: eu vou confiar igual a Rebeca confiou e vou lá. Aí você se dá mal e fala assim: poxa, então a palavra tá falha. Não, porque você tem que pegar o contexto, você tem que. Tá vendo? Essa análise que eu coloco para vocês aqui é assim. Você tem que ver o contexto, você tem que ver a sua proximidade com o Salvador Salvação. Tem toda uma coisa por trás, né? No Novo Testamento se é falado sobre, né, o dom de reconhecer os espíritos, reconhecer as inspirações, né? Às vezes uma outra forma de chamar isso é a vibe, sentir a vibe da pessoa, né? Então, assim, as mulheres têm esse dom mais afiado do que a maioria dos homens, que simplesmente olham assim e sabem que elas têm uma coisinha assim, de que tipo, olha, aquela pessoa ali tem uma coisa estranha, ou, não, aquela pessoa ali tem uma coisa legal sobre ela que eu não sei exatamente o que é. As mulheres, elas têm um discernimento maior, assim. Não que necessariamente elas são mais próximas do Salvador Salvação, mas quando você começa a colocar o Salvador Salvação no seu coração, isso começa a ficar mais, de uma forma mais natural, e você começa a entrar em menos cilada. Porque lembrando que mulheres também confiam em pessoas que não são boas muitas vezes. Mas eu falo de uma sacada que muitas vezes nós homens não temos dentre as pessoas. Hoje eu tenho mais, eu, por exemplo, hoje eu tenho mais por conta da busca, eu meio que sinto a vibe, né?